Então, hoje a gente vai falar dos arcanos maiores, continuando a aula passada. A gente vai falar do 11 em diante, mas só eu gosto de, quando vai falar, de uma certa forma, já dar uma visão geral. Na carta 1, você está definindo quem você é. Na carta 2, você está abrindo a sensibilidade para perceber aquilo que não é seu, o outro. Na carta 3, você aprende a lidar com a mente. Como que eu vou me organizar? Como eu vou organizar o que eu tenho, minhas capacidades com o que está ao meu redor. São as relações. A carta 4 é você saber que você tem o poder de assumir a própria vida, de determinar o que você quer fazer. Você tem o poder de transformar, de realizar, de impor a sua participação na sociedade. A 5 é você tem a capacidade de concretizar aquilo que você determinou fazer. Na 6, a capacidade de ver o melhor caminho, as melhores situações, fazer várias coisas ao mesmo tempo para atingir objetivos diferentes, ver melhores formas de desenvolver os seus objetivos. Na carta 5 é a capacidade de unir todas as experiências que você teve e dar uma função para si mesmo de acordo com essa experiência que você colecionou. Então, é a capacidade de juntar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento e os seus dons na sua pegada. Então, qual é a minha pegada? A minha pegada no chão, o que eu vou deixar de marca, né? Na pegada ali na calçada da fama. Então, a carta 7 é você conseguir imprimir todos os instrumentos que você tem. A carta 8 já é você definir qual é a sua missão, qual é a sua função na sociedade, nesse universo que você está. Mas a 9, ela é o objetivo do naipe todo. A 8 é o objetivo do naipe todo, porque é um rei. Então, o naipe todo você vai estar em busca de encontrar qual é a sua função e um espaço para realizar ela dentro da comunidade, da sociedade que você está. Então, a 8 é você definindo. Agora eu vou colocar a minha realização em primeiro plano. A 9 é entrar lá dentro de você para encontrar a sua essência. O que eu tenho que é o mais importante? O que eu tenho que é a minha marca, que é especial a mim, que é especial em mim, que caracteriza essa encarnação, vamos dizer. A carta 10 é quais são as dificuldades que eu tenho para desenvolver os meus objetivos. Qual é as dificuldades que eu tenho? Qual é o ambiente que está ao meu redor? Quais são as leis desse universo? Quais são as regras? Como que eu posso fazer para transformar essas regras, se for preciso? Então, o meu trabalho é promover a transformação. Quais são os obstáculos que eu tenho ao meu redor? Então, é aquela carta que vai falar, bom, o que a minha família diz que é legal, o que o meu universo fala que é bom, e o que eu penso realmente, o que eu quero, o que é que a minha função determina. Aí a carta 11 já é você determinar qual a força que você tem para realizar as tarefas que você está determinando. Então, a sua força vem da onde? A força vem dos dons, das capacidades, do uso do conhecimento que você tem, do uso do seu saber. Então, com o que você pode contar? Você só pode contar com você mesmo. Só pode contar com as capacidades que você tem, o conhecimento que você tem. No mais, você vai estar dependente das outras pessoas. Então, a carta 11 é a capacidade de você perceber aonde está a minha força, situar a sua força nas capacidades e nas propriedades que você tem e analisar quais são as dificuldades que eu estou vivendo, quais são os desafios, quais são os obstáculos,
como eu posso fazer para utilizar melhor as capacidades e o conhecimento que eu tenho para realizar os meus objetivos, superando os obstáculos e consolidando, construindo, utilizando a minha função e construindo o meu objetivo, que pode ser, né, no uso das capacidades e dos objetivos que você tem. Então, a 11, ela sempre aparece no momento onde você tem desafios, quer dizer, não é um momento tão fácil, vamos se dizer, por quê? Porque você está tendo que dosar exatamente o quanto você tem para poder realizar o objetivo que você está querendo alcançar. O objetivo que você está querendo alcançar nessa carta não é um objetivo qualquer, é um objetivo importante que faz parte daquelas tarefas que são muito importantes para você cumprir, para provar o seu valor, sua competência, o seu merecimento, que você não tem culpa de nada, como também para realizar os seus objetivos da sua função genuína. Muitas vezes você está centrado na sua função, mas às vezes está num ambiente, como a 18, onde você não tem tanta liberdade ou não está sendo aceito. As pessoas não querem que você mostre aquele lado da realidade, então você tem que ser persuasivo. Então, são aquelas situações, aqueles momentos da sua vida que você precisa usar a persuasão. Por isso que essa carta ela chama persuasão no tarô do Iglesias de Janeiro. Porque ela justamente fala desses momentos onde você tem que usar a sua força de vontade, pessoalmente, não pessoal, quer dizer, persuadir a si mesma, como também no outro. Usar a sua força para mostrar que aquilo que você está fazendo você tem razão, você tem capacidade, você tem conhecimento, você tem competência. Então, você está usando todo o seu conhecimento, tudo que você tem, para provar que você é capaz. E está usando, utilizando tudo aquilo. Então, eu digo, um momento de desafio, porque você está tendo a oportunidade de usar, da carta 8, as capacidades que você tem, lutando por um ideal que você valoriza e onde você está usando tudo que você tem para atingir aqueles objetivos. Então, na persuasão, você está ganhando a força e está, vamos dizer, lutando para realizar o objetivo da 12 e assim se libertar daquela pressão que você veio vivendo até agora. Então, na carta 11 vai estar essa luta, às vezes ela pode falar de saúde, pode falar da luta pela vida, onde você está usando toda a sua força para lidar com uma batalha, né, brigar com infecção, né, com, sei lá, com câncer, ou até lidar com problema crônico. Bom, eu estou fazendo exercícios, isso vai me ajudar a superar esse problema que eu estou agora, essa lesão que eu tenho agora. Então, é um momento onde você está ali calculando, como ela tem o leão ele é um símbolo de copas, que é também a lida com as emoções e a lida nos relacionamentos. Mas, como o leão é um animal, você também pode associar a carta 29, que é a lida com saúde, com o corpo. Então, a carta 11, ela tanto vai estar ligada com a carta da sensibilidade, né? 1 mais 1 é 2, que é a sacerdotisa. Então, ela vai estar falando da mediunidade, da incorporação, do dom de cura também. E da capacidade de persuasão, de convencer o outro, a força de vontade,
a, a força na uma pessoa que não desiste fácil, que é muito lutadora, muito batalhadora, persistente nas coisas que ela quer fazer, muito determinada. Então, aí ela se associa tanto ao rei de espadas como à dama de espadas também. Aí o apostolado, a carta 12, ela fala de uma grande virada. É um momento que você fala, bom, a fase inverteu. Até acho interessante aqui, porque a coluna, ela significa a vida. E aqui você tem, né, um início, um auge, um declínio e um fim. Meio mais vamos se dizer, o início é cinza e o final é ouro. Quer dizer, aqui você vê todo o processo alquímico da transformação, né, em ouro, da matéria em ouro. Então, o processo se finalizou, o sacrifício que você vinha se dedicando acabou. E aí, se você fizer uma pirâmide, a gente vai ter o 12, o 11 no top da pirâmide, quer dizer, eu aprendi a lidar com as capacidades que eu tenho de uma forma que eu estou equilibrado com o ambiente, quer dizer, existem dificuldades, existem as forças que eu não posso transformar, mas eu tenho a força equilibrada que eu consigo fazer uma transformação. Eu tenho o poder de transformar na 11. Na 12, eu transformei. Eu tenho o poder e consegui realizar a transformação. Me libertei de tudo aquilo que impedia com que eu colocasse as minhas especialidades, que é a 9, em primeiro plano, em prioridade. Então, a tarefa de provar o meu valor, minha competência, meu merecimento, eu realizei. Já provei, paguei, fiz o que tinha que fazer. Agora não tenho mais aquela pressão, o sacrifício acabou, eu posso me dedicar a quê? A outras coisas, porque aquela base já foi conquistada. Então, aí a 12, a sequência, a 14. Quer dizer, aquela base foi conquistada, agora eu posso pensar nas coisas que eu não pude até agora, enquanto eu estava priorizando a tarefa anterior, enquanto eu estava me sacrificando pelaquela tarefa tão importante. Então, a 12 é essa virada onde a pessoa fala, eu cumpri aqueles objetivos, eu atingi, eu realizei aquilo que meus pais queriam que eu fosse, eu mostrei que eu posso ser o que eu quero e não preciso, posso ser o que eu quero, não vai acontecer as coisas terríveis que eles disseram, eu consegui provar quem eu sou nessa sociedade, nesse grupo que eu vivo, eu conquistei aquele diploma que é a prova de que eu sou habilitado em realizar aquela profissão, eu comprei aquela casa que eu me sacrifiquei, acabei de pagar aquela casa que eu me sacrifiquei tanto, mas agora então acabou aquela pressão e eu provei para mim mesmo que eu fui capaz de conquistar essa estabilidade. Então você vê, tudo coisa grande, né? Como eu estava escrevendo na descrição dos arcanos maiores, né? Os arcanos maiores sempre são coisas grandes. O que você está conquistando ali nunca é uma coisinha só ou uma coisa pouca, sempre são objetivos grandes, complexos, que você sacrificou bastante. Então, a 12 é o final. Então, na realidade, o que você está se despojando ali é das coisas, é do sacrifício, das coisas que você ah, vinha se sacrificando e que agora você não precisa mais daquilo. Então, é normal, depois da 12, dar um branco. E, às vezes, dá um certo tédio, dá um branco, tipo assim, bom, minha vida estava tão cheia de pressão, de expectativas, e agora, o que eu vou fazer, né? Parece que não tenho mais objetivo nenhum.
Não é que não tem, é que agora é o momento de entrar um pouco de férias, de dar um tempo para que apareça outros interesses, né? E a pressão é um momento mais de alívio do que de redefinição de objetivos. E tanto é que a sequência dela é a carta 13, que fala da reciclagem. A 12 também pode estar a nível de capacidade, a capacidade de transformar, de promover transformações. Então, é aquele meio rebelde, o transformador, mas não para o lado ruim, mas aquela pessoa que consegue dar a virada, consegue dar aquela mudança necessária. A 13, a imortalidade, é uma carta de parar para analisar, para refletir. Espera lá, qual é o joio, qual é o trigo? Então, é um momento ela está muito relacionada aos relacionamentos. Ela fala, eu mudei, eu não sou a mesma pessoa. Aquele grupo que eu me identificava tanto, agora não, eu sinto que não me identifico mais. Parece que as pessoas não estão me aceitando as mudanças que vieram acontecendo comigo, ou aconteceram mudanças que não foi, não, eu não provoquei, mas que provocaram mudanças no meu ambiente, na minha vida, nas minhas atividades, na forma de eu me relacionar com as pessoas. Então, a carta 13, ela fala nessa mudança nas relações, no ambiente, na forma de se relacionar, mas nessa limpeza começam a aparecer coisas do passado importantes também. Então, ela é um momento onde você está mudando, cortando muita coisa de atividade, de relações, mas que você também está resgatando coisas importantes do seu passado, ou atividades, experiências, conhecimento, ou relações com pessoas, ou um trabalho antigo que você vai voltar a trabalhar, ou pessoas do passado que vão influenciar para você poder retomar a sua vida, retomar coisas que ficaram paradas no passado. Então, a carta 13, ela tanto pode falar de resgate de um ambiente antigo, você voltar para uma cidade onde já morou, um bairro onde já morou, reencontrar uma pessoa do passado que pode ser a sua alma gêmea. Então, a carta 13, ela fala tanto de mudanças como de resgate de coisas importantes do passado também. Então, aqui interessante, eu acho os símbolos que fala, né? O lavrador aqui, ele está cortando o trigo que está no plano inferior, que é o passado. No plano mental, você tem aqui os lírios, que ele não é separado completamente, as pétalas. Então, ele é uma flor, como o trigo é uma flor também, mas que ainda não está completamente desenvolvida. E no plano espiritual, a flor de lis, que está completamente desenvolvida, no desenvolvimento vegetal, é uma de umas plantas mais desenvolvidas, que tem mais partes, então, né, se poliniza. Então, aqui ele está falando o que você plantou no passado vai ser melhor agora, vai ser melhor ainda no futuro. Sua colheita, o que você aprendeu no passado, alimenta o que você está fazendo agora e vai ser ainda melhor e trazer um fruto ainda melhor no futuro. Então, isso eu acho muito importante nessa carta. E falando dessa melhora. Então, agora você vê, se a mudança, às vezes, pode ser causada, por exemplo, pela morte de uma pessoa, pelo contato com a morte, quando você, por exemplo, agora, parece muito essa carta, porque as pessoas estão tendo um contato com a morte muito próximo.
né? Toda hora você ouve, morreu essa pessoa, morreu aquela outra, né? Afinal de contas, mais de 500 mil mortes aí no Brasil, ou, sei lá, no mundo também, uma quantidade ainda, né? Muito maior, quer dizer, é um momento que a gente está enfrentando e está olhando, vendo a morte aí, né? Na cara toda hora. Então, isso faz a gente parar para refletir, espera lá, o que eu estou fazendo aí da minha vida, o que eu já fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu quero ter de volta na minha vida. Então, mesmo que não exista uma pessoa que morreu na sua família, no momento, a gente está muito em contato com isso. Agora, essa carta não necessariamente vai falar de morte, né? Por isso, não fale de morte para ninguém, mas quando a pessoa falar, identificar, às vezes a pessoa fala para você, morreu um amigo, morreu uma pessoa da família há pouco tempo atrás, então aí você vai ver isso. Agora, veja, se você vê no futuro, a pessoa pergunta para você de um ente querido, não vai falar, porque não tem nada a ver falar de morte, né? Você não vai poder mudar, se pudesse, né? Não, então, e como eu já falei, a morte da própria pessoa, nunca vi aparecer como essa carta como símbolo de morte da própria pessoa, né? Eu tive algumas experiências de pessoas que tiraram tarô comigo e faleceram num período que estava no jogo, e eu olhei isso e nunca vi uma carta 13 falando da morte da pessoa. Ah, Então, muito cuidado com isso, e o mais importante dela é uma mudança de ambiente. Então, você pode perguntar, o que provocou uma mudança de ambiente para você nesse período, né? E aí você vai ver que a maioria das vezes não é uma pessoa que morreu que provocou essa mudança. Agora, é muito importante esse aspecto do resgate do passado. Também a nível com a 8 de capacidade, ela fala tanto da capacidade de reciclar, o raciocínio, uma pessoa que pensa bastante, uma pessoa que mais que renova muito, que ela tem essa capacidade da renovação, de fazer reformas, de renovar o pensamento, de selecionar o que é melhor e de resgatar o passado, quer dizer, uma pessoa que pode, por exemplo, trabalhar numa profissão onde você tenha que ter um histórico das pessoas, ou ligado à história, um professor de história, né, uma pessoa que vai estudar a história do povo, até dos objetos, de uma profissão, uma pessoa que tem essa capacidade de coletar do passado os fatos importantes que aconteceram, o desenvolvimento de um objeto, de alguma coisa. Quer dizer, que é uma capacidade que você pode usar até na publicidade, né? A capacidade de estudar aquele público, a transformação daquele público. E ela tem, porque ela também tem esse lado da comunicação, né? Como ele está ligado a pessoas, uma mudança na forma de se relacionar, também uma mudança na forma de se comunicar. Na carta 14, a temperança já é uma carta que fala, bom, eu consegui uma estabilidade, uma base, mas não é isso que eu quero, não é só isso que eu quero. Então, ela tem a ver com a carta 6 da indecisão, aonde a pessoa fala, bom, arroz com feijão eu já tenho, agora eu quero outras coisas, mas ela não necessariamente, como a 6, ela está dividida em vários caminhos. Ela completou uma tarefa,
que aí está bem enfático, e que na 6 não necessariamente fala eu completei uma tarefa. E na temperança, como ela é um mas, fala eu completei uma tarefa, eu conquistei uma estabilidade no sentido de eu aprendi a usar minha capacidade dentro de uma situação onde eu aprendi não só a utilizar o meu instrumento, como eu integrei ele na sociedade. Eu posso utilizar, as pessoas me dão esse valor. Então, eu consegui um espaço na sociedade que me dá, que é uma conquista já feita. Então, agora eu já posso pensar em outras coisas. Então, essa conquista, ela traz, vamos dizer, uma estabilidade. Por quê? Porque você integrou um dom dentro do ambiente que você está vivendo. Então, isso te dá um degrau, é um passo além no seu desenvolvimento que você obteve. Então, agora você pode ir para o próximo passo. Enquanto que a 6 é de você ver os caminhos para realizar um objetivo. Eu tenho o mínimo, eu posso buscar outros caminhos, porque eu posso dividir a minha energia com uma outra coisa. A 14 não fala em dividir a energia, ela fala uma tarefa foi cumprida, agora eu posso passar para outra tarefa, né? Agora, vem muito assim, por exemplo, eu conquistei uma posição profissional legal. Então, não é que eu vou parar de trabalhar, mas eu não preciso mais pôr tanta energia naquilo. Então, eu posso me abrir para o lado afetivo. Eu consegui que comprei, comecei a comprar minha casa. Então, eu tenho já essa base garantida. Agora, eu posso priorizar, fazer um upgrade na minha carreira, né? Eu consegui uma relação afetiva estável. Agora posso pensar em ter um filho. Está vendo como aí não tem um outro caminho paralelo, como tem a carta da indecisão, né? E, como eu falei, são coisas grandes, setores grandes na vida, não é eu comprei um celular, agora posso pensar num carro, não é bem assim, né? É mais complexo o momento do que uma coisa material. Agora, com a carta 8, é a capacidade de promover o equilíbrio, o mediador, a pessoa centrada, que sabe equilibrar até compra e venda, ou até o que falar, um equilíbrio emocional. Né? Pode falar, conquistei, já sou mãe, conquistei uma segurança maior na minha sensibilidade. Posso passar a usar a sensibilidade como o instrumento. Às vezes pode falar de uma pessoa equilibrada, um homem com a 4 equilibrado, um homem equilibrado entrando na sua vida, né? Uma mãe equilibrada com a 10, a 2, e que deu esteio para um problema que a pessoa está passando na hora. A 15, a carta da paixão, o diabo, o famoso diabo aí, ele é um momento onde você está no vai ou racha. Momento que você fala assim, olha, é o seguinte, eu não sou pouca coisa. Eu tenho esses dons, essas capacidades, esse conhecimento, esses saberes, tenho essas pessoas já que falam, olha, ele é capaz de fazer isso, isso, aquilo, eu tenho experiência, então agora quem manda sou eu. Então, a carta 15 é aquele momento que fala, não, agora, entendeu? Ou vai ou racha, agora eu vou me impor. Então, ela é um momento que você, é a carta que fala, hora de incorporar,
hora de incorporar o seu espírito, incorporar o seu patrimônio, o seu cabedal. Você tem tudo na mão e é hora de executar o seu trabalho. É hora de usar tudo que você tem para realizar os seus objetivos. Você está com a faca e o queijo na mão e a oportunidade está aí na sua frente. Então, ela junta tudo isso. Ela junta que você já sabe o que você quer e que você tem uma pedra fundamental da carta 1 para executar agora a sua função. Então, o naipe, o último naipe, é o naipe de você executando a sua função. Na 15 é o momento de incorporar isso. Agora, então, eu vou incorporar tudo que eu tenho, todas as minhas capacidades e os meus objetivos também. Eu também vou lutar não pelo objetivo do outro, mas pelo meu objetivo, pelos meus ideais. Então, essa carta sempre aparece também em momentos de muito desafio, aonde você está tendo que ter uma atitude ali precisa, objetiva, né? Eu tenho que mudar a minha forma de me colocar, eu tenho que colocar os meus objetivos com a 8 em primeiro lugar. Eu agora tenho que olhar para dentro com a 2, olhar para dentro de mim e enxergar o que eu estou sentindo. Com a 3 antes, estou preparando uma grande mudança. A 15, com a 12, eu estou promovendo uma grande virada na minha vida. Agora, com a 15, com a 1, o desafio de implantar uma pedra fundamental para um novo ciclo. O desafio a 15 com a 7 e com a 12. O desafio de incorporar minhas capacidades, incorporar tudo que eu aprendi na minha vida inteira para dar essa grande virada agora, com a 12. Então, a carta 15, a palavra-chave dela é o desafio de incorporar as suas capacidades para promover a transformação que você quer naquele momento. E a transformação pode ser tanto usar o seu conhecimento, pode ser, por exemplo, o desafio de um trabalho que é onde você vai provar as suas capacidades, provar o seu valor, provar a sua competência, né? O desafio de sair da roda da fortuna, daquele ciclo vicioso da roda da fortuna, e dar a virada, que é a carta 2, 12, ou até o desafio da 15 com a 16, de sair daquela estrutura que eu estava dependente, que agora não preciso mais. Então, a carta 15, ela vem com muita insatisfação, onde a pessoa tem um monte de coisa que ela fala, isso, né, eu estou fazendo o que eu não gosto, eu estou numa situação que eu não gosto e agora só depende de mim promover uma transformação, mudar isso tudo. Então, é um momento que ela está nesse desafio. Ela mostra oportunidades para isso, quer dizer, a não ser que ela esteja muito lá no centro do jogo, no quem eu sou, para onde eu vou, esse impulso, essa força ainda até está, vamos dizer, interna, muito interna. Então, aí pode ser que ela esteja insatisfeita, mas às vezes ela ainda nem quer ver essa insatisfação. Então, às vezes tem a tendência de a pessoa estar com essa carta no jogo e vir culpando um monte de coisa dos infortúnios dela. Mas por quê? Ela, na realidade, ela não está insatisfeita com as outras pessoas. Ela está insatisfeita com ela mesma, porque ela não está conseguindo fazer as coisas que ela determinou, que ela queria, ela está se sentindo injustiçada. Então, é um momento onde a pessoa está muito carregada emocionalmente e que mais que ela tem que tomar uma atitude. Então, porque ela está muito insatisfeita, às vezes ela tem a tendência de não querer ver que o problema é com ela e tentar ficar procurando isso, culpando outras pessoas daquilo. Na realidade, ela tem que aceitar as capacidades que ela tem, como também as limitações, e aprender a lidar com tudo isso e transpor os problemas. Então, é um momento de desafio,
Às vezes pode ser o desafio de um concurso que a pessoa vai passar. E assim, quando a pessoa está incorporando quem ela realmente é, ela fica, vamos dizer, com o ego meio inflado. Ela fica assim, toda cheia de si. E isso faz, vamos dizer, como se você, naquele momento, acaba ficando apaixonado por si mesmo. E isso faz com que, às vezes, você acabe também projetando, não só a raiva ou a culpa você projeta nos outros, mas você também projeta a sua paixão. Então, você, às vezes, acaba se apaixonando por alguém que é muito parecido com você naqueles aspectos que você passou a aceitar mais. Então, por exemplo, você passou a aceitar mais o seu lado intelectual. Então, aí você se apaixona por um cara que é super intelectual, né? Que a paixão não dura muito, porque, na realidade, ele não era tudo aquilo que você queria, ele só tinha aquele aspecto que você ali estava valorizando em você, então, vamos dizer, você se permitiu namorar com um cara intelectual, inteligente, porque você, entendeu, se aceitou naquele aspecto. Mas não necessariamente você vai ficar com aquela pessoa. Então, o 15, ele fala disso, de você incorporando aquelas qualidades, aquelas capacidades que você rejeitou, foi rejeitado por elas, que você achava que era defeito. Então, é normal a 15 vir aparecer também com a domesticidade, que fala, você aceitou particularidades que você tem, percebendo que isso é qualidade, não defeito. Denise, Oi, boa tarde. Pode fazer uma pergunta? pode. É sobre a 15 mesmo. A 15, como corte de um jogo, então, ela vai mostrar, como coringa, mostrando esse grande desafio que a pessoa está passando no todo o jogo, né? E outra coisa também, ela me lembra um pouco a alucinação, a 43, que ela tem a ver? O que você acha? Olha, a 43, ela fala de expansão da emoção, de um momento de você, vamos dizer, colocando para fora aquilo que você sente, nesse sentido ela tem a ver. Mas a 15, como se dizer, ela tem muito mais, porque ela não está ligada só no lado emocional. Ela está mostrando ou na expansão das ideias, ou expansão da network, ela é muito mais você se impor. É você, e nesse sentido, ela no menor, ela vai estar mais parecida com a 42, com a preeminência, que aí ela pode vir junto da 29 também, no sentido de agora eu estou dando importância para algo, para uma característica que até então eu nunca valorizei. Então tem um pouco esse lado. Como característica, o transformador, uma pessoa que promove transformações, e pessoa corajosa, que gosta de desafios, que pode lidar numa situação de violência também. Então, uma pessoa capaz de lidar, forte, capaz de lidar com situações de violência, ou situações que exigem desafios muito grandes. Também com isso, a 34 pode estar a inovação, que também fala dessa força física, da força, né, de realização, de se impor, de se colocar. Aí a 16, a fragilidade, ela fala
de um momento onde você está conseguindo se libertar de uma estrutura que foi importante, com uma base, com uma casca do ovo, que sem ela você não ia sobreviver, mas que agora já não serve mais. Então, para mim, essa carta é bem a representação do pintinho, quebrando a casca do ovo e falando, olha, não adianta mais ficar aqui. Então, ela fala da ruptura dessas estruturas antigas. Então, ela tanto vai falar, pode falar da saída, por exemplo, de um trabalho, da saída da casa dos pais, de uma separação, de você conseguir um trabalho e se tornar independente do marido. Então, ela sempre vai falar de uma quebra de uma dependência. Essa dependência pode ser financeira, mas ela pode ser, às vezes, emocional também. Então, eu comecei para a faculdade, desenvolvi minha carreira, fiquei muito mais segura, não estou mais tão dependente do marido, dele chegar para a gente conversar, né? Então, pode ser ela falando só de uma quebra, que trouxe para você uma segurança maior. Às vezes também pode falar, bom, eu contava com aquelas pessoas e daí eu vi que eu não podia contar com elas. Só que essa carta sempre fala males que vêm para bem. Você não adiantava ficar contando com o ovo da galinha do vizinho, se ela ia vir aqui botar hoje ou não, né? Que não é seu o vizinho, a galinha não é sua. Então, a 16, ela fala da libertação de uma dependência, basicamente. Mas, muitas vezes, por exemplo, né, como eu uso muitas vezes esse exemplo, o exemplo da carta 6, a pessoa vinha ali trabalhando no banco, mas desenvolvendo, estudando advocacia e começando a montar o seu escritório, até que a cliente já tem a clientela suficiente para sair do banco. Então, a 16 vai ser a quebra da sair do banco, que não foi uma tragédia, foi ótimo, porque ela não queria trabalhar no banco, ela queria trabalhar como advogada. Então, você vê, fala de uma ruptura, de uma estrutura que não necessariamente é uma coisa ruim, como, por exemplo, se você conseguiu um trabalho e pôde sair da casa dos pais, né, o jovem, isso é uma conquista muito importante, não é uma tragédia, né, é uma conquista. Então, a 16, ela não é uma tragédia, ela é uma libertação de algo que estava já atrapalhando a sua vida, né? Também como capacidade de transformação, de quebrar aquelas estruturas arcaicas, né, que não estão servindo para nada mais, quebrar os mecanismos de defesa. Muitas vezes aparece isso, eu fiz terapia, fiquei mais segura, já não estou me defendendo tanto e impedindo até de me abrir para relações afetivas, né? Conseguir quebrar aquela defesa das pessoas, conseguir mostrar quem eu sou melhor agora, sair daquele ambiente que me bloqueava, e agora estou podendo ser mais eu, com a carta 18. Então, a carta 16 é essa libertação, vamos dizer. A carta 17, a estrela, ou a esperança, ela fala de que você é um momento onde você está tendo uma visão maior, mais ampla da realidade. Quer dizer, algo abriu aquela cortina que impedia que você visse que o universo é muito maior, que o mundo é muito maior do que aquilo que você pensava. Então, é uma visão que abriu para você uma percepção maior, tanto de oportunidades como
da sua própria história, como se você tivesse tido, vamos dizer, uma visão do passado, presente e futuro, onde você ligou melhor, falando, olha, agora eu entendi por que é que eu fiz isso, aprendi aquilo, conheci essas pessoas, tive essas experiências, não consegui fazer aquilo outro, porque parece que a minha vida estava traçado diferente. Então, é quando você encontra o traçado da sua vida. E quando você encontra o traçado, não é só do que você ligando o que você fez, mas também ligando com os seus sonhos, com aquilo sempre que você quis fazer, como se falasse, nossa, agora eu descobri para que eu vim e para onde eu vou, o sentido da minha vida. Então, por isso, essa carta ela fala também do destino. Ela fala do, como a carta 10 fala do destino, a carta 17 também ela vai falar de você perceber uma ligação mais profunda, você ter um sinal, você perceber que as coisas se ligam de uma forma muito mais mágica do que você até imaginou. Então, ela tem a ver com a carta 69 do acaso, né? De você pode fechar o olho, porque não precisa pensar tanto, porque se solte ao sabor, porque as coisas vão rolar, vão acontecer, né? Então, a 17, ela é essa perplexidade de você olhar e ver que as coisas se unem muito melhor do que você imaginava, mas ela é uma carta de muita expectativa. Muitas vezes ela marca a expectativa, por exemplo, de nascer o neném, a expectativa de uma viagem que você vai fazer para fazer um curso fora do Brasil, a expectativa de chamarem de um concurso que você já ganhou, a expectativa de encontrar ou reencontrar sua alma gêmea, a expectativa de poder fazer coisas por causa da pandemia, que você não está podendo. Então, ela também fala assim que nem tudo depende só de você, que tem coisas que podem estar assim, né? Depende um pouco das outras pessoas. Na carta 18, a lua, o crepúsculo, ela fala de um momento onde você está descobrindo que existem outros mundos, que existem outros ambientes, aonde você pode ser aceita, porque até então você teve num ambiente onde você estava buscando ser como eles são, e que você não sentia vontade de ser você mesmo, sentia reprimida, oprimida, e que não tinha oportunidades para usar capacidades, para usar dons que você tem. Então, a 18 é quando você percebe que existe um mundo lá fora, que é diferente desse que você está e que te dá oportunidades que você até agora não teve de ser você, de ser mais você, de desenvolver aspectos que até agora ficaram na sombra ou até são desconhecidos ainda. Então, fala também, como a 13, a imortalidade de mudança de ambiente, de mudança para um ambiente que vai te aceitar melhor, mais do que aquele antigo. Fala de, às vezes, de você estar vivendo em dois mundos, quer dizer, eu tenho um mundo no Brasil, um mundo aqui nos Estados Unidos, ou eu tenho um mundo que é lá na escola e outro que é em casa. Em casa, com meu marido, com minha família, eu sou uma pessoa. Lá na escola, eu sou outra completamente diferente. Né? Isso quando a pessoa se sente muito reprimida em um dos ambientes. Então, às vezes, ela pode estar vivendo em dois ambientes concomitantemente, mas às vezes não. Às vezes, ela pode estar descobrindo um ambiente novo, onde ela passa a ter mais liberdade e, com isso, acaba ou saindo do ambiente antigo, ou mudando a forma de se relacionar
com as pessoas antigas, porque agora ela aceita melhor a ela mesma, não vai ceder, não vai ser passiva, não vai aceitar, vai mudar a forma de se relacionar com aquelas pessoas que ela não pode romper a relação, por exemplo, família. Agora, a 18, ela às vezes pode mostrar alguma coisa que a pessoa não está percebendo, uma realidade que está oculta. Então, por exemplo, a mulher muito desconfiada do marido, porque ele viaja muito, ou a menina, a mulher ou o homem muito desconfiado do parceiro, parceira, porque eles moram em cidades diferentes, ou porque um vai viajar, ou a amante, porque o marido vai para casa, ela não sabe o que acontece lá. Então, muitas vezes mostra, assim, a pessoa com medo ou meio desconfiada de algo que ela não consegue enxergar. Então, por isso, às vezes, pode falar, por exemplo, numa sinastria, o parceiro está escondendo alguma coisa, ou você está escondendo alguma coisa do parceiro, né? Então, ela pode estar dizendo de mentiras, e associada à carta da sacerdotisa, pode falar de algum problema, um desafio mental, né? Uma bipolaridade, uma depressão, uma esquizofrenia, drogas. Então, a 18 pode falar uma divisão da personalidade vindo da sensibilidade mal educada, vamos dizer. Fala também de vidas passadas, fala de você encontrando oportunidades para resgatar experiências das vidas passadas, né? Personagens de vidas passadas, né? Para mim, eu não sei, na minha experiência pessoal com as minhas vidas passadas, eu vejo minhas entidades, as entidades que eu trabalho, a impressão que eu tenho é que são personificação das experiências que eu tive nas minhas vidas passadas. O caboclo como um escravo que se desenvolveu como sensitivo e morreu como pai de santo, e a Elizabeth, que jogava tarô já na França. Então, para mim, as entidades, elas são uma personificação das minhas vidas passadas. Não sei se como é isso, mas para as outras pessoas, mas na minha experiência pessoal é mais ou menos assim. Então, com a 18, quando tem a 18, você poderia, e a 8, você pode dizer que certas capacidades que você vai ver no jogo vêm de vidas passadas já. Na carta 19, a carta do Sol é a carta que todo mundo almeja chegar em todos os aspectos, porque ela fala da fluência da energia total, quer dizer, eu encontrei um ambiente onde eu uso todas as minhas capacidades, estou sendo útil, estou cumprindo a minha tarefa, estou realizando aquilo que eu sinto que é o que eu devia fazer, que é a minha função, e estou sendo gratificado por isso. Então, é o fluxo completo, estou dando, contribuindo e recebendo de volta. Então, eu estou tendo um fluxo completo. Então, isso é sucesso no trabalho, nos relacionamentos, é a relação de alma gêmea, que você tem essa fluência energética também, é um período de grande crescimento, onde você está encontrando ideias que ajudam você a sistematizar melhor as próprias ideias. Então, ele é muito rico, tanto intelectualmente, por um processo criativo muito intenso, para um artista, período de exposição e gratificação para um artista também, ou para qualquer pessoa. Então, é afluência em todos os sentidos. Agora, por exemplo, a 17 a 19 pode estar falando daquela alma gêmea que a pessoa está meio esperando,
A 13, uma alma gêmea que vem de uma pessoa do passado, não necessariamente a pessoa já se relacionou, mas conheceu no passado, né? Uma alma gêmea que não está acontecendo com a 10 em função de problemas morais. É casado, tem uma ideologia muito diferente, a família não aceitaria. A alma gêmea casando ou tendo um filho com a carta 1, a alma gêmea gerando uma criança com a carta 2 também. A carta 20, a ressurreição, há também a 8 com a 19, um poder criativo muito grande, uma pessoa muito carismática, que influencia muito, que tem uma missão, um herói, um mestre espiritual, a 2 com a 19. Quem que foi? Não foi? Tinha uma pessoa que teve um cliente que trouxe um jogo de uma gurua indiana, acho que era, não sei direito, mas e aparecia isso, a 19 a 2, um jogo lindo dela. E ela tinha 19 a 2, quer dizer, a missão, né, da bondade, da generosidade, da compreensão, muito legal. Aí a 20, então a 19, lá dentro, no Quem Eu Sou, fala de um momento de muito crescimento, mas às vezes a pessoa pode estar meio agoniada, porque ela está aprendendo um monte de coisa, mas não encontrou ainda como fluir nisso. Então, aí, no futuro, pode estar aparecendo a carta 9, por exemplo. Ela encontrou uma forma de sair da sombra. Ou a 6, os caminhos se abriram. Ou ela, com a 7, ela conquistou um objetivo, e então se libertou, ela estava dando tudo de si na 19, conquistou aquele objetivo na 7, ela vai ampliar o significado da carta 7, né? Potencializar. Aí na carta 20, a ressurreição, ela fala, é uma carta longa, em geral ela fica 2 anos, no mínimo, na vida da pessoa, que é um momento assim muito complexo, onde ela está, vamos dizer, derretendo tudo que ela foi para moldar um novo personagem. Não é bem um novo personagem, é um novo eu. Porque personagens, personas, a gente tem várias personas. Eu como mãe, como filha, como professora, como mulher, né? Agora, aqui no caso da 20, é você criando um novo ser. Então, é aquele processo da metamorfose. Eu era uma lagarta que estava lá nos subterrâneos, agora eu derreti aí tudo que eu fui, estou moldando aí uma pessoa para virar uma borboleta, né? Então, é um processo de síntese e de maturação, de amadurecimento, né? Eu simplificar a minha vida. Agora eu vou concentrar só no que eu tenho de melhor, no que eu tenho de especial, né? Então, é um período da pessoa estar promovendo esse renascimento. E a sensação com ela interna, lá nas cartas Quem Eu Sou, para Onde Eu Vou, na primeira camada, ela é muito, ainda vai demorar bastante, quer dizer, ela está naquele processo, ainda não sei direito o que eu quero fazer da minha vida, e se ela está na periferia, nas cartas da última mandala, da última rodada, aí ela já está renascendo, já está encontrando situações onde ela está se vendo e assumindo papéis diferentes. Como capacidade também de sintetizar, de dar conclusões, de tirar conclusões, de fazer sínteses e de
promover de construir o perfil de uma pessoa, ajudar na reconstrução de uma pessoa também. Também pode falar desse poder de ajudar a pessoa a perceber o que é mais importante para fazer essa síntese, esse renascimento. Tudo que você vive interiormente, você pode fazer pelo outro também. Então, é uma carta bem profunda e ela vai demorar bastante para passar. E ela vai aparecer aí no fim do processo dela muito o rei de copas, que é a pessoa assumindo esse novo personagem, a carta 18, e as cartas 21, 22 e 1, porque todo final de setênio você faz aí uma reforma geral para poder assumir e começar uma nova etapa. Na carta 21, a transmutação é uma carta também morosa, num certo sentido, porque ela fala um ciclo está fechando, eu estou tomando consciência de que esse ciclo está se fechando, sei muito bem o que eu não quero, ainda não sei muito bem para onde eu vou, estou percebendo um monte de coisa que eu não percebia, estou chegando a pensar coisas que eu nunca pensei, não sinto mais o que eu sentia, sinto coisas que eu nunca senti. Então, aí você tem todas as funções aí da personalidade, né? As funções psíquicas. Você está percebendo de todas as formas que você mudou, que você amadureceu, que as suas ideias mudaram, que você não é a mesma pessoa, porque agora você tomou consciência de coisas que você não via. E então você está naquele momento meio de espanto, de perplexidade, de observação, para poder romper coisas do passado e iniciar uma nova etapa. Então, ela, quando aparece, parece mesmo que passou um furacão, que limpou tudo, mas limpou o que não, o que era desnecessário. Está tirando o desnecessário. O que é essencial são pedras preciosas que não voam com o furacão, que vão ficar. Então, é uma tomada de consciência. Muitas vezes ela fala, estou tomando consciência de habilidades, de dons que eu tenho que até agora eu não reconheci. Estou tomando consciência de que, com a 13, de coisas do passado são importantes para mim, que eu quero pôr no novo ciclo. Estou tomando consciência, 21, da minha capacidade de liderança, com a 4, da minha capacidade de organização, da 2, da minha sensibilidade, da 2, minha capacidade de organização com a imperatriz, e tomando consciência da minha sensibilidade com a 2, com a sacerdotisa, e a capacidade que eu tenho de concretizar as minhas ideias com a 5, né? A 21 com a 6, estou tomando consciência que existem outros caminhos. Então, assim vai. E a 22, como também já falei da outra vez, é um momento de mudança de ciclo, onde você sabe muito bem o que não quer mais, mas não sabe muito bem para onde vai. É um momento de grandes rupturas de situações que você já vive há 7 anos, pode ser trabalho, relação afetiva, pode ser tudo ao mesmo tempo, mudança de país, pode falar de um estrangeiro que está trazendo mudanças muito grandes na sua vida, viagens que trouxeram mudanças significativas, fecho de um ciclo e o início aí de uma nova etapa. Fala da pessoa se sentindo meio desorientada por causa desse final. E junto da 8, tanto fala, eu quero uma mudança, uma reorientação vocacional, mas também fala da capacidade de lidar com pessoas estrangeiras, com línguas, com mudanças bruscas, com pessoas que estão em situação de mudança, refugiados, etc.
Bom, então aí hoje a gente termina aqui os arcanos maiores.